E hoje é dia de vídeo de experiência com Deus aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo. A história está demais. É sobrenatural, é real e aconteceu comigo. Oi, eu sou a Paula, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Gente, hoje a história é loucura. Eu já sei que muita gente não vai acreditar, que muita gente vai debochar, que muita gente vai deixar comentário negativo aqui embaixo, mas como eu sempre falo, o meu papel, o meu propósito e o meu chamado é testemunhar aquilo que eu já vivi com o Senhor e através desse testemunho edificar, fortalecer a tua fé, te encorajar e contar pra você o quanto Jesus é incrível e tudo que ele já fez e o que ele ainda vai fazer na minha e na sua vida. Essa experiência, gente, aconteceu no ano de 2015. Nessa época, o meu esposo ele morava em São Paulo, na cidade de Santos. Nós ficávamos a semana inteira longe, nós nos víamos às sextas, quando ele chegava de viagem, o sábado e no domingo ele retornava para Santos. Quando eu tinha uma semana mais tranquila de trabalho, eu passava a semana com ele lá e nós fazíamos essa viagem no final de semana também. Em uma dessas semanas em que eu passei a semana lá com ele, nós optamos por fazer a nossa viagem no período da noite. A estrada de Santos para Curitiba é muito tranquila, não é uma viagem com dificuldade em uma estrada ruim. E eu me lembro que neste dia, o Diego estava dirigindo, eu estava ali no banco do passageiro, ele estava acelerando e eu acho que nós estávamos em torno ali de uns 140 km por hora. E eu me lembro, gente, que eu estava em oração dentro do carro, eu estava ali, né, falando com Deus. Eu não me lembro exatamente o que eu estava falando, mas não era nada sobre a viagem. Eu estava ali, conectada com o Senhor e de repente a voz do Espírito Santo, audível mesmo nos meus ouvidos, disse: desacelera. Eu imediatamente olhei pro Diego que tava dirigindo e falei: desacelera. E ele falou: o quê? Eu falei: vai mais devagar. Dele: por quê? Eu falei: vai mais devagar. E nem deu tempo de eu comentar com ele que foi o Espírito Santo que falou, gente. E de repente nós passamos por um acidente que tinha acabado de acontecer. Ou seja, o Espírito Santo, naquela hora em que eu estava ali conectada com ele, avisou desse acidente. Eu não sei se seria o meu carro ou se o meu carro se envolveria nesse acidente, porque nós trocamos a pista e desaceleramos. E isso fez com que a gente não batesse também nesses veículos, né? Tinha acabado, gente, assim, ó, acabou de bater, a gente trocou a pista e foi. Daí ele ficou assustado com uma cara e eu falei: o Espírito Santo avisou, né? O Espírito Santo me falou. E naquela época a gente não tinha um pensamento de ter um canal no YouTube, testemunhar ou contar, nada disso. Então nós vivemos essa história e ficou com a gente. E até aí tudo bem, nós desaceleramos o carro, aí fomos mais devagar, com mais cautela na viagem, mas eu sentia que tava tudo esquisito dentro do carro. Sabe quando você tem assim Tava estranho, eu não sei dizer, mas tava estranho. E essa viagem nós demorávamos em torno de 5 ou 6 horas, depende ali de como tava o trânsito ou de quantas vezes nós parávamos. E até agora você pode ter pensado: nossa, mas eu não vi nada de sobrenatural nessa história. Eu vivi, eu achei muito sobrenatural. O Espírito Santo me avisar que ia ter um acidente uns metros pra frente, ia acontecer e nós recebermos esse livramento, né, esse presente de Deus. Mas a história não termina aí, tem a parte 2. Nós continuamos a nossa viagem e ali mais algumas horas se passaram, a gente andou mais alguns quilômetros e estava muita chuva mesmo, um temporal que Deus mandou que não dava, sabe aquelas viagens que você não enxerga um palmo na frente do nariz? E eu estava com medo dentro daquele carro, então eu já estava em oração, eu aumentei ali, né, o volume, aumentei a intercessão porque eu estava com medo mesmo. O limpador no para-brisa ali estava muito rápido, não dava conta do volume de água e como estava de noite, nós não enxergávamos um palmo na frente do nosso nariz. Isso fez com que nós reduzíssemos a nossa velocidade para uns 40 km por hora na pista da direita. E a única coisa que nós víamos naquela estrada eram aquelas tartarugas sinalizadoras no meio da pista, não dava para ver absolutamente nada. E aí estava uma viagem com muito medo, né? Estava uma viagem tensa, mas nós seguíamos. E é uma estrada, gente, uma BR que tem muitos caminhões. E andar na pista da direita numa BR com muitos caminhões, vocês sabem que é complicado. E então, no meio disso tudo, baixou-se uma neblina.
Mas uma neblina era uma névoa, uma coisa branca, assim, que não dava pra... Se já não estava dando pra ver, agora então a gente não via absolutamente nada. E não tinha acostamento pra gente parar o carro, não tinha um posto, não tinha nada. Você tinha que continuar. Porque se você parasse ali, poderia vir um caminhão, né? Deus me livre. Então nós continuamos, mas era muito devagar. Quando aquela neblina, gente, se estancou assim, que nós não víamos nada, eu comecei a orar de uma forma, e eu comecei a falar com Deus, Senhor, e eu comecei a pedir um livramento, e o Espírito Santo, nessa hora, ele me disse, assopre. Gente, assim, agora, essa parte do vídeo, você vai falar assim, não, isso não... Sim, isso aconteceu. O Espírito Santo me disse, assopre. Eu não sei qual era o propósito, eu não sei o que ele queria, porque Deus é Deus e ele pode fazer todas as coisas. E se ele quisesse tirar aquela neblina, ele fazia assim e acabou. Ele podia simplesmente parar do nada, mas ele me pediu, assopre. E eu, gente, sério, não pode ficar falando juro, né? Mas eu juro. Quando ele falou assopre, eu dei uma de louca no carro e eu assoprei. E eu, ó, no painel do carro. Eu acho que o Diego me achou, assim, a mulher mais louca da face da terra. Eu assoprei, gente. E você não vai acreditar. Imediatamente, quando eu assoprei, a neblina fez assim, ó. E saiu. E a gente conseguiu andar. Não tinha temporal, não tinha neblina, não tinha nada, não tinha mais nada. É até estranho eu compartilhar isso com vocês. É uma exposição, porque eu sei dos julgamentos e das pessoas falarem que é loucura. Acredito que vai ter até aí gente que é da meteorologia, o pessoal que entende aí. Pode falar que isso foi sei lá o que pode ter acontecido. Mas eu tenho muita fé, gente. Eu tenho muita fé. Eu acredito fielmente que foi... Eu não sei se foi um teste de Deus para provar o meu coração. Se ele queria testar a minha fé. Se ele ia falar assim, nossa, que viagem. Se ele queria testar se eu tava ouvindo a voz dele naquela época. Ou se ele já sabia que esse dia ia chegar e que mais pessoas teriam acesso a esse testemunho. Eu não sei o propósito. Eu só sei que naquela época, quando ele falou assopre, eu assoprei, né? Fiz assim no painel do carro e eu fiz assim e abriu. Ah, gente, é muito surreal, é muito sobrenatural, é algo que realmente a mente humana não é capaz de raciocinar, de comprovar. Eu não tenho como convencer ninguém aí que eu vivi isso, mas eu vivi. Deus, imagina o meu temor de contar isso na internet. Eu realmente não seria louca de inventar uma história dessa proporção pra colocar aqui, enfim. E o meu esposo, né, que viveu isso comigo lá em 2015, hoje antes de gravar o vídeo, eu conversei com ele e falei, você se lembra quando eu contei isso? Você lembra? E ele, eu lembro. Eu falei, não, porque eu vou gravar pro canal. Porque é algo que realmente gera um temor no nosso coração, gera um temor no meu coração de falar sobre isso. Porque é algo muito, muito surreal, né, gente? Não é algo que nós conseguimos compreender ou aceitar naturalmente. É algo que sai de um plano, né? E a gente tem que estar no espírito para acreditar. Quando Deus nos pede alguma coisa, independente se é loucura ou não, se as pessoas vão debochar ou não, nós fazemos. Como cristãos, nós temos que obedecer, nós temos que nos lançar em fé. E eu acredito que o que eu fiz naquela noite, o que eu vivi foi algo muito pessoal, foi algo pro meu coração, de que Deus me falou algo, pra eu fazer algo. É por isso que eu falo, eu não sei se ele só queria testar a minha fé, qual era o propósito dele, eu ainda não sei. Mas pode ser que tenha sido isso, somente testar o meu coração. Será que ela realmente vai acreditar se eu falar
assopre? Ou será que ela vai rir e vai falar, não, não vou fazer isso é ridículo, isso não tem nada a ver. Mas eu assoprei, gente, e como eu já falei, né, não sendo repetitiva, acredite ou não, a neblina toda se dissipou e nós fizemos uma viagem tranquila daí pra frente. Então foi algo muito massa, muito sobrenatural, muito top. E a mensagem que eu queria deixar pra você com esse testemunho é: escute a voz do Espírito Santo. E se ele te falar assopre, assopra. Por mais loucura que possa parecer pra quem está do seu lado, ou para quem vai saber da história depois, no caso agora, faça o que Deus te pediu para fazer. Cumpra o teu propósito e o teu chamado da forma com que Deus colocou no teu coração, da forma com que Ele confirmou. Porque se Ele te pediu, Ele tem um plano para isso, um propósito para isso. Então confia que vai dar certo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo sobrenatural pra você. Mentira! Sobrenatural não é toda semana, mas toda semana tem vídeo novo no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!